O cadáver. 16. Com o estômago cheio de comida, Tress foi capaz de voltar ao convés superior e continuar a escovar com vigor renovado. Ela não sabia quanto tempo fazia desde que alguém lavara direito aquele chão, mas ele estava revestido com uma camada de esporos mortos que haviam se tornado pretos de sujeira. Chegar à madeira propriamente dita exigia trabalho de verdade, então seu progresso foi lento. Uau, disse Hook de seu ombro, comparando a madeira suja e escura à frente com as vibrantes tábuas marrons que ela já limpara. Linhas prateadas cintilando entre muitas delas. Isso realmente fez uma diferença. Sujeira de esporos gruda em praticamente tudo, disse ela, escovando com força. Nunca encontrei um remédio melhor para isso do que sabão e força. Essa madeira vai precisar de um pouco de betume quando eu terminar. Traz sabia um bocado sobre marinheiros para alguém que quase não sabia nada sobre navegação. Ela havia escutado muitos homens e mulheres reclamando da vida no mar, que, pelo que eles diziam, era uma existência cheia de trabalho enfadonho. Muitos marinheiros de folga na taverna já haviam tido a função de esfregar o chão, então Traz sabia que betume nas tábuas as vedaria e preencheria os orifícios, além de torná-las menos escorregadias. E você sempre devia escovar através das tábuas, nunca ao longo delas, para não causar sulcos em seus centros. A cabeça dela estava cheia de conhecimentos como aquele. A sabedoria das reclamações. Esta também lhe ensinou a hierarquia da tripulação de um navio. A maioria dos marinheiros estava em uma posição de igualdade nela, exceto pelos oficiais. Havia encontrado todos esses, exceto dois: o cirurgião do navio e o germinador do navio. Ela nunca havia entendido aquele último termo, não até ter visto o homem usar os esporos no navio anterior. Traspassou pelo meio-dia e ignorou seu estômago quando começou a roncar de novo. Ele já deveria ter se conformado depois do que ela fizera com ele no desejum. Felizmente, ela descobriu onde conseguir mais água. De barris no porão, e tinha permissão de beber um copo sempre que fosse reabastecer seu balde. Durante o resto do tempo, ela esfregava. Tragicamente, esse trabalho, como lavar janelas, era ótimo para se pensar. E a mente dela estava, como acredito que já demonstramos, frequentemente cheia de pensamentos. Esse era um dos grandes erros que as pessoas cometem. Imaginar que alguém que realiza trabalhos braçais não gosta de pensar. O trabalho físico é ótimo para a mente, já que permite todo tipo de tempo para considerar o mundo. Outros trabalhos, como contabilidade ou escrita, exigem pouco do corpo, mas sugam por completo a energia da mente. Se você se deseja tornar um contador de histórias, aqui vai uma dica. Venda seu trabalho, mas não a sua mente. Dê-me 10 horas por dia esfregando um convés e... Ah, as histórias que eu poderia imaginar. Dê-me 10 horas fazendo cálculos e tudo o que você me verá imaginando no final é uma cama quente ou uma tarde livre de pensamentos. A mente de Trés girava ao redor do que o mestre do quarteleiro havia dito sobre as balas de canhão. O que havia dado de errado? Ela estava tão intrigada que, quando foi escolher a próxima sessão para esfregar, colocou-se perto do canhão da proa. Momentos depois, um Doug a chamou. Ei, você, disse ele. Novato? Sim, você. Venha, preciso da sua ajuda. Preocupada, mas educada demais para levantar objeções, Trás guardou seu balde e escova. Ela limpou os joelhos, então seguiu atrás do Doug enquanto ele a conduzia até o porão. Ali ele pegou algumas balas de um cesto. Carregue aquilo, disse ele, apontando para um pequeno barril perto da parede. Hesitantemente, Trás pegou o barril, descobrindo que era mais leve do que esperava. O que é isso? Perguntou. Esporos efíricos, disse o homem, do mar Safira. Ela quase deixou cair o barril devido ao choque. Esporos? Um barril inteiro deles? Ela podia ver por que ele havia exigido a ajuda dela. Na verdade, ele havia escolhido entusiasticamente carregar as balas de canhão muito mais pesadas, deixando para ela a tarefa de levar os esporos. Por quê? Perguntou Tress. Nós temos um pequeno barril de esporos.
Para disparar os canhões, explicou Doug. Não dá para simplesmente deixar cair uma bala de canhão. É preciso que algo faça puff e mande a bala voando. Esporos. Eles usavam esporos para disparar canhões. Ela carregou o barril com mais cuidado enquanto subia os degraus. Normalmente, disse o Doug, esse seria o trabalho do velho Weave, já que envolve esporos e tal. O Weave? Ele é o germinador do navio? Ele era. A expressão do Doug ficou triste. Um bom sujeito. Gostava de tê-lo por perto. Ele era péssimo em blefar, sabe? Então eu sempre ganhava dele nas cartas. O que aconteceu? Ele não quis se tornar um pirata. Então ele foi embora em um porto? Ah, ele foi embora, replicou o Doug. Mas não havia porto algum. Ele olhou de soslaio para a capitã Crow, que estava no tombadilho bebendo de seu cantil, o vento soprando a pena negra no seu chapéu. A capitã o matou? Sussurrou Tress. Ele foi o único que resistiu a ela, disse o Doug, quando ela propôs essa nova direção ocupacional. Bem, agora o Eve está ocupando o fundo do oceano. Germinadores são um bando de malucos, sempre passando tempo demais perto dos esporos. Mas ele não merecia isso. Só por perguntar aquilo que todos nós estávamos pensando. Ele ficou em silêncio. Pelo menos agora ela sabia por que ainda não havia visto o germinador do navio. E agora você sabe por que eu não incluí na lista de pessoas a serem lembradas? E não, ele não é o cadáver. Bem, ele é um cadáver, mas não o cadáver no navio. Há outro. Tente prestar atenção. O Doug conduziu Tress até a estação do mestre canhoneiro. Lagarde não estava lá no momento, e o canhão frontal estava preso em posição com toda a sua parafernália. O Doug começou a descarregar as balas de canhão em uma cesta. Tudo bem, disse a Tress. Vou pegar mais algumas balas de canhão para recarregar o estoque. Está vendo aquele barril grande ali? Ele está forrado, como o barril que você está segurando, com um material que protege os esporos da nossa prata. Precisamos dos esporos vivos para disparar balas de canhão nos outros sujeitos. O mestre canhoneiro, porém, precisa desses esporos em saquinhos de couro que ele possa enfiar no canhão facilmente durante uma luta. Você vai encontrar saquinhos vazios ali no barril. O que precisa fazer é derramar esses esporos nos sacos, sem derrubar nenhum, e então amarrá-los. Além disso, precisa derramá-los dentro do barril maior, devido ao forro que protege os esporos. O Doug mudou de posição com um ar desconfortável no convés, as mãos nos bolsos olhando para ela. Muito bem, disse Tress. Sem reclamações? Indagou ele. Ela sacudiu a cabeça. Preferia não realizar aquele trabalho, já que morria de medo de esporos. Mas também não queria que aquele medo causasse dificuldades aos outros. Afinal de contas, ela era mais nova no navio. Fazia sentido que ela realizasse o trabalho perigoso que mais ninguém queria. Tress foi até o barril e tirou a tampa. No fundo, havia alguns sacos de couro cheios, um monte de outros, vazios, estavam em uma pequena rede amarrada ao lado de fora. Você realmente não vai reclamar? Perguntou Doug. Eu reclamei quando me obrigaram a fazer isso. Você é provavelmente mais inteligente do que eu, disse Tress. Alguma dica? Tem um funil, alguns óculos e uma máscara. Tirando isso, tente não se preocupar. Esse não é o tipo mais perigoso de esporos. Você provavelmente vai ficar bem. Muitos perigos cabiam entre os sons de provavelmente vai. Mas Tress estava viva porque a tripulação havia resistido a jogá-la ao mar quando a capitã exigira. Parecia melhor agradá-los. Então, Tress simplesmente concordou e foi trabalhar.